Gente boa do canal, estamos de volta aqui para mais um podcast e hoje o podcast vai ser sobre um tema muito especial, é paternidade. Nós temos muita carência, né, de conteúdo, de reflexão sobre esse tema. Nós temos uma geração enorme, muita gente que tem problemas com a paternidade, outros que querem exercer uma paternidade melhor. Então, no dia de hoje, nós vamos conversar sobre esse tema. E eu trouxe dois amigos para participar dessa resenha, para trazerem as suas experiências, as suas observações. Eu quero convidar você, então, a ficar conosco e acompanhar essa resenha que vai ser muito especial. Então, vem com a gente, que nós vamos conversar já em um instante. Gente boa! Prazer ter você aqui hoje, pastor Guilherme Vilela. Pastor Guilherme Vilela é pastor da Segunda Igreja Batista do Plano Piloto aqui em Brasília. Também é pai de um casal de filhos, professor de matemática. Bem-vindo ao Resenha. Queria que você pudesse aí dar uma saudação inicial para os nossos convidados. Olá, pastor Cabral. Olá, convidados aqui do podcast. É muito bom estar aqui nesse dia para discutirmos um tema tão relevante que é a paternidade. A minha expectativa é alta sobre esse bate-papo e vai ser uma bênção com certeza. Fique com a gente aí, você vai ser abençoado com o que vamos conversar aqui hoje. Pastor Francis, que bom ter você aqui também. Alegria, o pastor Francis é pastor da Segunda Igreja Batista de Samambaia, aqui em Brasília. Também, além de ser pastor, também é estudante de psicologia, pai, avô. Que bom ter você aqui. Dá sua saudação para nós aí, pastor Francis. Obrigado, pastor. É uma alegria fazer parte desse momento. Esse mês no qual nós estamos sempre pensando a cada momento sobre os pais e refletir sobre o que é pai é algo importante para nós. E eu estou realmente com bastante vontade de participar desse momento, aprender com vocês também e compartilhar da nossa experiência. Legal. Gente, eu queria começar conversando com vocês sobre a importância da paternidade. Na minha perspectiva, eu acho que a nossa sociedade tem sofrido muito por um mau exercício da paternidade de muitos homens, né? Então eu queria que a gente pudesse aqui fazer aqui uma reflexão sobre a importância da paternidade. O que tu acha, Francis, sobre a importância da paternidade? É interessante nós pensarmos como é que Deus tem procurado se apresentar para nós, como o Pai, o todo bondoso, amoroso. E o porquê que ele se apresenta como pai? Porque a importância do pai na vida do homem, ele é um marco. É tanto para o bem como para o mal, quando essa presença não se faz. E Deus, ele demonstra a nós, a mim, a você, que ele está comigo o tempo todo, cuidando, direcionando, é meu aporte, é meu seguro, independente de onde eu esteja. Então eu vejo o pai assim, dessa forma. A visão de Deus que passa para nós como pai, ele também quer que eu venha refletir aqui na terra com os meus filhos. Interessante, né, pastor Francis? Eu trouxe algo muito legal, que é essa questão de realmente Deus, ele se relaciona conosco, né, dessa forma como pai, né? Jesus mesmo, no seu ministério aqui na terra, ele nos ensinou a orar dessa forma, né? Pai nosso que estás nos céus. Então, essa reflexão, né, do relacionamento, de como Deus se relaciona conosco, essa importância para os nossos filhos. Eu acho que a importância da paternidade, pastor Cabral, a importância de criarmos referenciais, né, de cumprirmos a nossa missão aqui na terra, primeiro com os nossos filhos, né, que são a herança do Senhor, como diz Salmo 127, é um presente que Deus nos deu. E o pai não é aquele que gera, né, mas aquele que não somente gera, mas aquele que cria, que está junto, caminhando lado a lado, né, e cumprindo ali esse papel grandioso que é criar marcos referenciais, ensinar, educar no caminho que deve andar, né? Então, assim, eu creio que a paternidade ela é fundamental, né, na nossa sociedade. E eu vejo que muitos problemas hoje, não sei se o senhor concorda, pastor Francis, muitos problemas que acontecem hoje nessa geração são essas faltas de referenciais de paternidade dentro de casa. Muitos distúrbios, pastor, eu creio que a falta de um pai presente, a falta de um pai segundo os moldes bíblicos, né, fazem falta hoje em dia de uma forma muito grande. Muitos filhos estão crescendo assim, sem referência.
E muitas vezes a referência dele vai ser um youtuber, um influencer, quando deveria ter uma referência paterna dentro de casa, presente, e a correria do nosso dia a dia tem levado os nossos filhos a muitas vezes essa falta de paternidade dentro de casa. Sem dúvida. Eu quero sublinhar uma palavra que tu falou, né? Ser pai é uma responsabilidade. Alguns homens talvez tratam a paternidade como, né, um hobby, um lazer, né? Mas não, é uma missão. Na minha perspectiva, a paternidade é uma das missões mais difíceis da vida. E, ao mesmo tempo, uma das mais nobres, das mais que eu devo gastar mais energia, né? Porque os meus filhos são a minha contribuição que eu vou deixar para esse mundo, a minha herança, meu legado, são as flechas que eu vou lançar nessa vida. Então, quando eu me dou conta que a paternidade é uma responsabilidade, uma missão, que Deus planejou que uma criança nascesse de uma relação de um homem e de uma mulher, né? Onde tem uma mãe e um pai que são responsáveis, que são envolvidos. Quando eu entendo isso, cara, isso tem que mudar, né? A minha perspectiva, tem que mudar a minha dimensão. E nós estamos fugindo dos parâmetros deixados para nós. Isso é uma realidade. Nós temos nos moldado, deixado de ser moldados pelo que o mundo traça em relação a pensamento que é família, destruindo essa família, os conceitos de família e perdendo essa visão, no qual nós temos a vertical, que é o Senhor que nos dá, a visão de como é que é ser um pai amoroso, cuidadoso, um pai que corrige, um pai que direciona, e fazer com que, de uma forma horizontal, nós possamos ser espelho para que outros também venham a reproduzir os nossos filhos e assim por diante. Mas isso tem se quebrado. Infelizmente tem se quebrado. O modelo de pai tem se quebrado, porque perdemos o modelo principal, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, o pai, o homem, o sacerdote, ele tem deixado de olhar de forma vertical para olhar somente horizontal nas suas dimensões, procurando exemplos de ser pai e perdendo realmente o verdadeiro exemplo daquilo que devemos ali imitar. Alguém diz, né, que fazer filho qualquer homem é capaz de fazer, né? É simples. Agora, ser um pai, exercer a paternidade, isso sim requer uma responsabilidade, uma missão, um caráter, né, um senso de dignidade, né? E interessante, pastor, o senhor tocou no ponto que é uma ordem, uma missão dada por Deus, né? Porque a Bíblia, ela deixa muitos imperativos para os pais, né? Instrua o filho, a criança no caminho que ela deve andar. Ou seja, é um imperativo. Nós temos essa missão e não podemos simplesmente fechar os nossos olhos e negarmos a nossa paternidade e exercermos ela com excelência. Eu creio que como os filhos são herança do Senhor, eles não são nossos, são presentes de Deus e nós somos mordomos de Deus para cuidar dessa geração que está nas nossas mãos, no caminho do Senhor. E eu gosto muito desse salmo que diz: instrui a criança no caminho do Senhor, né? É porque não é só simplesmente diga a ela onde ela deve ir, mas é andar com ela. Por isso que a paternidade é tão desafiadora, porque não é simplesmente uma instrução, não é simplesmente uma aula, mas é uma vivência, é uma contribuição diária, é no levantar, é numa refeição, são nas nossas reações, nas nossas atitudes. A todo momento nós estamos exercendo a paternidade. E quando nós, por exemplo, observamos muitas pessoas, pastor Francisco, o senhor concorda, adultas já, quantos problemas, traumas elas trazem nessa fase da vida por conta de uma paternidade muitas vezes ausente, uma orfandade, muitas vezes de pais vivos. Exatamente. É uma realidade que nós estamos vivendo. Eu quero aproveitar esse gancho e trazer aqui uma questão, né? A gente tem hoje uma multidão de gente que foi criada longe do pai, sem pai ou com um pai negligente, ausente. Sim. E a pergunta que eu faço é por que tantos homens, ao longo do tempo, das diferentes épocas, têm falhado na missão de serem bons pais? Por quê? Eu vejo o exemplo de Eli. Ele foi omisso. Era um sacerdote, tinha um coração voltado à obra, mas ele foi omisso em relação à criação dos seus próprios filhos. E muitas vezes nós somos omissos também assim. Muitos até mesmo como pastores, outros em outras áreas ministeriais, mas também no nosso trabalho, no nosso dia a dia, onde nós delegamos muitas dessas responsabilidades à nossa esposa.
ou uma escola, ou a própria igreja. A igreja não é responsável pelos nossos filhos, eu sou responsável por eles. Então a minha responsabilidade em criá-los, em direcioná-los, eu acabo não realizando, eu me torno omisso ao chamado ao qual eu tenho, a responsabilidade, sempre descansando e jogando sobre o outro. Então eu trabalho demais, eu faço isso, não tenho tempo. Que a mulher, ela está em casa, é ela que leve. E hoje um fator muito interessante é que a maior parte das conversões das crianças, realmente quem as conduz são as mães. Os pais muitas vezes estão alheios a isso. Então, Francis, tu diria que uma razão é a omissão masculina? Omissão masculina, uma delas. Uma delas. Quais seriam outras? Vou pensar em mais algumas. Pastor, agora, vou trazer um pouco da minha experiência como professor, né? Numa sala de aula, o ensino ele não acontece de uma forma homogênea. Cada adolescente ali, a faixa etária da qual eu leciono, ele tem um cérebro que aprende de uma maneira. E como o senhor disse, essa missão árdua de entender como os nossos filhos aprendem. E saber como os nossos filhos aprendem é justamente gastar tempo com isso, é uma dedicação, né? Eu creio que um bom pai, ele precisa se dedicar na instrução dos seus filhos, entender, saber que o seu filho ele não vai ter o mesmo desenvolvimento do outro. Muitas vezes a gente tem 2 filhos, é o meu caso, né? Às vezes a gente quer comparar, poxa, mas com um filho foi de uma forma, com outro filho não está sendo dessa forma, mas cada criança tem o seu ritmo. E essa omissão muitas vezes vem da falta de energia gasta na criação dos filhos. É uma dedicação, um bom professor, ele precisa se dedicar. Ele não pode chegar simplesmente numa sala de aula e falar assim, vou ministrar tal conteúdo, eu preciso me planejar. Um bom pai, muitas vezes, ele falha nessa paternidade porque ele não tem pensado de que ele precisa se dedicar para ser um bom pai. Ele tem vivido a sua vida, muitas vezes, voltado para si próprio. Ele tem buscado os seus próprios objetivos, os seus próprios sonhos e deixado a paternidade de lado e não se dedicado nessa criação dos filhos. Tu diria, então, que é negligência. Negligência. Então, E a falta também de referência. Houve realmente negligência do meu pai, do seu pai, de todos eles, né? Só que nós nos tornamos omissos em aceitar conduzir a coisa daquela forma. Uhum. Então, não é porque eu fui criado dessa forma, sei que é errado, mas eu me deixo dar continuidade naquela forma de criação porque é cômodo para mim. Isso traz traumas, muito traumas dentro dos relacionamentos, dentro da própria paternidade. E sem falar que hoje o fato da própria esposa não ver essa omissão do pai, do marido ou do homem, ela toma muitas vezes a frente. E aquilo muitas vezes também tira da criança o que é o referencial de homem na casa dele. Vocês falaram então sobre 2 respostas, né? Omissão, negligência. Mas essas 2 aí se aplicam muito para aqueles pais que estão dentro de casa. Nós temos muitos pais que saíram de casa, saíram da vida dos filhos, estão totalmente distantes, né? Aí entra também um outro elemento para mim, que é o egoísmo que leva ao abandono. Eu creio que um problema masculino, problema da masculinidade, que afeta a paternidade é o egoísmo. O egoísmo exacerbado, o egoísmo que leva a pessoa a pensar mais em si do que nos seus filhos, pensar mais em si do que na sua família, mais no seu bem-estar, no seu prazer, na sua diversão, do que no compromisso divino de cuidar da sua família. Nós temos um exemplo bem clássico disso aí. O rei Davi. Ele se envolveu com tantas coisas, muitas delas realmente plausíveis, mas outras foram tudo voltadas ao seu próprio ego. E com isto, ele deixou de lado o próprio cuidado com a família. E em termos de família, Davi foi um desastre. Em termos de criação dos filhos, de condução, foi um desastre. Porque o olhar dele, ora, voltado a si também e voltado a tudo aquilo que ele achava e dava importância, menos aquilo que realmente era relevante para ele. Eu me lembro, eu fui criado, né, por pais separados. Meu pai saiu de casa quando eu era muito pequeno, enfim, eu cresci longe dele. E isso me deu muita revolta, né? E eu já atendi muitos indivíduos também revoltados pela ausência do pai. Então aquela revolta que eu tinha na minha adolescência, na minha juventude, ela serviu para mim
como um combustível para tomar a seguinte decisão: eu nunca vou abandonar os meus filhos. Eu não vou fazer o que meu pai fez comigo. Eu não vou continuar esse ciclo do mal, né, insano. Eu fui abandonado, eu vou abandonar. Eu fui maltratado, eu vou maltratar. Eu fui abusado, eu vou abusar. Não, eu vou romper esse ciclo. Eu fui abandonado, mas eu não vou abandonar. E eu percebo em muitas observações, né, que nós temos muitos homens que não se dão conta disso. Sim. E aí continuam abandonando, sendo egoístas, deixando a sua família, deixando seus filhos, reproduzindo, não tendo a consciência, né? Poxa, eu tive também dias ruins em casa, né? Eu tive dias que eu olhei para minha esposa com olhos, uau, o que você está fazendo aqui, né? Que droga isso, né? Mas eu tinha uma consciência maior, né, cara? Aquele recorte, aquele mal-estar não pode ser maior do que o meu compromisso de cuidar da minha família, de ensinar, apoio para os meus filhos. Concordo plenamente, pastor. Acho que muitas reproduções acabam gerando isso dentro de casa, né? É uma realidade hoje muito forte isso, a separação dos pais, né? Que tem afetado muitas crianças. A gente percebe isso na igreja, percebe isso na escola, o tanto que isso faz falta. A presença do pai, ela faz falta de uma forma que talvez o pai que é ausente ele não tenha noção de como ele é importante a sua presença ali para a criação dos seus filhos, né? E eu vejo que a gente precisa justamente quebrar ciclos negativos. Se fomos criados de formas frias, não relacionais ou abandonados, acho que é justamente isso, pastor. Preenchemos esse vácuo que foi deixado pelos pais com inúmeras atividades. E todas elas são atividades às quais nós damos o devido valor e tem o seu devido valor. Só que não a preeminência naquilo que deveríamos ser como pai. Então, eu fui abandonado, eu fui deixado. Mas ao longo da vida nós temos muitos pais espirituais. Pessoas irmãos, primos, que muitas vezes não da mesma forma que um pai acolhe, mas suprindo de uma certa forma essa carência também e esse acolhimento. Muitas vezes o que acontece é que a criança, quando se apega a alguém, ela foi abandonada, foi rejeitada pelo pai por alguma coisa, ela procura alguém como referencial para que ela possa sentir esse acolhimento e ter uma diretriz. E muitas vezes esse a qual ela se apega também o decepciona. E ela acaba perdendo seus marcos, ela acaba perdendo seus referenciais. Nós temos hoje adolescentes que não querem estar em mudança de sexo ou qualquer outro tipo de pensamento, mas eles querem ter uma figura de homem, porque muitas vezes nós vemos agora, eles estão usando até a plástica, adolescentes usando até as plásticas mesmo, para colocar um rosto mais, ao olhar dele, como se fosse um rosto mais másculo, né? Aquele mais quadradinho, aquela coisa toda, né? Então, não porque ele quer ser homem, mas ele quer pelo menos ter uma figura ou alguma coisa que possa conceituá-lo. Olha, eu estou no caminho certo. A gente falou aqui sobre abandono, né? Sobre pais egoístas, pais omissos, pais negligentes. E eu quero aqui pensar que nós temos aqui, acompanhando a gente, vários tipos de pais, né? Tem aquele pai que está em casa, Sim. Tem aquele pai que está separado. O que dizer para aquele pai que saiu de casa, que tem outra família, que tem hoje filhos, né? Eu tenho amigos conhecidos que têm filhos com 3 mulheres diferentes, né? Sim. Morando em 3 lugares diferentes. O que dizer para um pai nessa situação? Eu creio que primeiro dizer para um pai que você precisa lutar pelos seus filhos. Os seus filhos, né, foram presentes de Deus, eles não são fardos na sua vida, eles não são um peso para você, para sua carreira, né, para os seus relacionamentos, mas eles são um presente de Deus. E presentes de Deus são bênçãos nas nossas vidas. E a gente precisa a todo instante estar, mesmo que ausente fisicamente, mas lutar para estar presente nos momentos mais importantes da vida dos seus filhos. Lutar com conselhos, para estar conversando, presente em datas importantes. Eu creio que é isso. Acho que, pastor, mesmo distantes, é necessário uma ligação, é necessário uma conversa, se mostrar presente. Uma prática comum de pais que assim estão, pais, avós também, é substituir a presença dele por presentes.
Então, muitas vezes, o pai tenta suprir a ausência, dando ao filho algo que talvez o filho tanto almeje Uma ali compensação, também. assim. Exatamente. E não sabe que mesmo com aquilo, o vazio continua, a frustração continua, e então esse desejo e a presença do pai na família, ela é singular, ela é tremenda. É o conforto, é a segurança, sabe? É a presença de alguém ao qual ele pode recostar a cabeça e falar, é minha família. Eu quero dizer para você que é pai, que tem filhos, né, morando com a mãe deles longe de você, você que se separou, que tem outra família, enfim. Eu quero te dizer uma coisa. Olha para mim aqui, guarda o que eu vou te falar. Você pode ter se separado da mãe deles, mas você não deve se separar deles. Filho é missão. Filho é responsabilidade. Filho é a continuidade de você. Então não importa se você saiu de casa, se você mora em outra cidade, mora distante, você continua sendo pai. E você tem uma missão, uma responsabilidade que você não perdeu, não deve abrir mão dela. Você deve continuar lutando por isso. Eu aprendi há pouco tempo também, em relação a isso, de como você, como pai, você poder passar, não somente o seu exemplo é muito mais do que palavras, sem a menor dúvida. E isso é o referencial das nossas crianças, dos nossos filhos. Mas você levar o seu filho nessa condução, eu vejo alguns princípios e que nós devemos, como pai, colocar para os nossos filhos. Porque eu quero que meu filho seja um pai. Mas para isso eu tenho que ensiná-lo a respeitar a sua mãe, respeitar a sua irmã, respeitar o vizinho, a vizinha, a colega, ajudar um ao outro. E com isso nós vamos dando a ele instrumentos para que ele possa entender e dar valor a pessoas e não simplesmente tratá-las como objetos. E muitas das famílias que hoje estão constituídas em só mãe e filhos foram porque os próprios homens trataram as mulheres como objetos. E essa visão de objeto, ela é reproduzida pelo próximo. Então nós, como pais, hoje, podemos fazer algo bem diferente. Ensinar os nossos filhos a serem homens, através do nosso exemplo, e conduzindo a que ele possa respeitar aquela mulher, aquela moça, aquela criança, aquela jovem, como se ela realmente fosse alguém na família, alguém que lá na frente pode ser até a sua própria esposa. Bom, a gente falou um pouquinho então sobre, erros dos pais, Por que muitos homens exercem maior paternidade. Então agora vamos fazer uma agenda positiva. O que nós podemos dizer para quem é pai? Como ele pode se tornar um pai melhor? Como ele pode desenvolver melhor a sua paternidade? Começamos a falar sobre a presença, né? Presença. A presença, sem dúvida nenhuma. O exemplo dele é algo que é patente, é algo que a criança vai ter sempre à frente dela também. E outra que eu acabei também de falar é dar exemplos e também instruir o filho a como se comportar também como homem, como servo. E não somente, porque o pai hoje acha que tem muitas vezes que é só prover. Estou dando comida, estou dando escola, estou dando isso, né? Mas isso não é tudo na vida de uma criança. O momento em que mais a criança lembra em relação à família é o momento em que eles estavam reunidos e fazendo alguma coisa. Você pode buscar na sua mente, você lembrar do seu pai, sua mãe, ou qualquer um, é o tempo que vocês estavam juntos. Isso, como se diz, algumas pessoas usam a expressão, é gerar boas memórias. Sim. Boas memórias, boas lembranças. Meu pai fazendo pipa comigo. Pipa, eu tinha... Lá no sul é pandorga. Pandorga, né? Carrinho de rolemã, o pessoal nem sabe como é que é isso, na verdade? Sim. Carrinho de rolemã. Então, são coisas que eu não esqueço, tá ali, tá junto. Tantas coisas se passaram. Mas esse é um legado que ele deixou, a presença. Pastor, eu creio muito também no amor, né? Acho que um pai, ele precisa exercer o amor que Deus manda, uma decisão. Amar os nossos filhos de uma maneira incondicional. Não gerar nos nossos filhos expectativas da qual nós queremos filhos que sejam tais profissionais ou perfeitos em tais áreas. Nossos filhos, eles não serão perfeitos, nossos filhos, eles vão errar, nossos filhos, eles vão ter momentos de insegurança, de medo, mas nós, para melhorarmos a nossa paternidade, precisamos amar mais.
A Bíblia mesmo nos ensina que nós devemos instruir em amor. Então, a todo tempo, essa presença em amor, criando momentos, laços, né, momentos especiais. Quando fala de paternidade, a gente comentou um pouco dos nossos pais. Para mim, meu pai, pastor, é meu herói. Tipo, ele faleceu tem já 2 anos, mas as memórias que eu tenho do meu pai são muito fortes no meu coração, né? E hoje eu tinha alguém que torcia por mim, eu tinha alguém que estava ao meu lado em todos os momentos. No meu pai eu sentia proteção, no meu pai eu sentia apoio, no meu pai eu sentia alguém que eu poderia contar com ele, né? E como foi importante a presença do meu pai na minha formação, né? Eu tive algumas vitórias recentes e a primeira coisa que eu pensei foi, poxa, eu queria ligar pro meu pai para compartilhar esse momento com ele. Ele ia ficar feliz junto comigo, porque meu pai era alguém que torcia pelo meu crescimento e foi me acompanhando. Meu pai era pastor e foi minha inspiração para ser pastor hoje. Muitos dos exemplos que ele deixou como pastor e como pai são algo que eu levo para esse discipulado do meu dia a dia, né? Então, assim, meu pai, assim, eu que eu tento ser hoje como pai dos meus filhos, né? Um pouco do que meu pai foi. Alguém que torce pelo sucesso dos meus filhos, alguém que se sacrifica em prol dos seus filhos, né? Eu já vi meu pai tirar dinheiro de onde não tinha para que eu pudesse estudar, e eu vi ali que ele priorizou que eu tivesse uma formação, né? Ele se sacrificou para que eu pudesse ter uma faculdade e às vezes eu vi esse sacrifício dentro de casa. O que eu tento fazer hoje, eu vi um amor sacrificial. Esse é um princípio legal, né? Pais são protetores, provedores, encorajadores, né? Então, isso são quando quando um homem se dá conta disso, que ele tem que ser um provedor, ele vai fazer sacrifício para que o filho estude, tenha as coisas, trabalhe, conquiste. Quando ele se vê como um protetor, ele vai cuidar do coração, do corpo, vai cuidar dos seus filhos. Quando ele se vê como um encorajador, como tu disse, ele vai torcer pelos filhos, vai incentivar, vai ouvir, vai se alegrar. E eu diria, se você quer ser um pai melhor, um caminho é a observação e a reflexão. Ou seja, eu aprendi a ser pai, eu vou falar sobre isso mais tarde, né? Eu não tive um pai presente, né? Então, eu aprendi a ser pai observando outros, procurando bons modelos de pais entre meus amigos, pessoas que conviviam comigo, e também lendo. Reflexão, né? Eu li muito livro sobre paternidade, né? Eu ouvi muita palestra, por quê? Porque eu dizia, eu preciso ter ferramenta, preciso ter referenciais, né? Conteúdo, ideias, para poder ser um pai melhor. Então, se você quer ser um pai melhor, observa os bons pais que estão perto de você, observa os bons pais, leia a respeito, seja presente, como disse aqui, né, o Francis, seja amoroso, encorajador, torcedor, porque a gente precisa disso, né? E não desista, porque é algo que os filhos, ao observar o pai na sua função, é saber que o pai de forma alguma desistiria dele. Exatamente. Então essa presença é marcante, meu pai não me abandona, né? De forma alguma ele é ali, eu posso correr atrás. E eu creio, pastores, que o Senhor nosso Deus, ele trabalha com gerações. E não é porque a minha geração ela não foi abençoada por um pai que pudesse me dar o suporte e andar comigo, que eu tenho que reproduzir isso. De forma alguma. São atitudes as quais eu tomo diante daquilo que me é apresentado, em que vão mudar. Então, a minha atitude diante de fatos vão mudar gerações também. E assim eu creio. Então, eu também passo essa palavra de incentivo ao pai, não desista do seu chamado. Você vai chamar. Vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa experiência de pai. Tu é pai de filhos com que idade? Como é que é a tua experiência como pai, Guilherme? Pastor, tem um filho de 7 anos, o João Guilherme, e tem uma filha de 15 anos, a Maria Clara. Então, meu filho João, a gente tá numa fase muito legal, né? A gente torcendo junto pelo mesmo time, né? Ele chutando... Botafoguense ele, né? Palmeiras, né? A gente não tá tão bem. A gente não tá tão bem. Não queria tocar nesse assunto hoje, depois de uma manhã não tão alegre, né? Mas tá uma fase muito legal, assim, ele chutando, a gente quebrando as coisas em casa com a bola, né? E é uma fase que você tá junto, ele quer vestir igual,
né? Ele quer reproduzir os meus comportamentos, né? Então, assim, essa fase é uma fase gostosa agora com 7 anos, né? A fase ali da preguiça, né? Da escola, né? Acompanhando a escola, tá muito legal. Minha filha de 15 anos, na adolescência, também, assim, para mim muito novo, porque muitas vezes a gente lê tudo, mas a gente vai aprender mesmo na prática, né? Com que é ter um filho adolescente, com aquelas explosões de emoções ali, os hormônios ali, sentimentos diferentes, né? Que surgem ali, como ansiedade, né? Outras coisas que surgem. Então, assim, tem sido um desafio. Ela agora já falando de namorar, eu falei, não, 30 anos, a gente já bate o contrato. Né? Já fica ali, o controle da televisão é meu, nessa Mas tem sido uma experiência muito boa, assim, né? Desafiadora na fase da adolescência. Eu vejo, assim, que os adolescentes dessa geração, eles têm muita dificuldade de se relacionarem, talvez um pouco por conta da pandemia. A pandemia gerou o isolamento, gerou algumas lacunas desses adolescentes de hoje, que são essa falta de habilidade relacional, de fazer amigos, né, de lidar com frustrações na amizade. Então eu tenho lidado com isso, né, estudado para as provas do ensino médio também tem sido muito desafiador ali. Chegar do trabalho ali, a reaprender física, reaprender outras matérias para estudar junto com a minha filha. Você é um pai envolvido, então, que tem curtido, né, a fase dos teus filhos, mas tem se envolvido com eles, né? Tenho buscado me envolver com eles, né? Um mal desse século, não sei se acontece só com os membros da segunda igreja, com quem eu convivo, mas ninguém tem tempo, né? E às vezes a gente não pode deixar isso ocupar a agenda com os nossos filhos, né? Tipo, os nossos filhos precisam estar na nossa agenda, né? E a gente precisa participar da criação. Eu erro como pai, né? Assim, não sou um pai perfeito. Mas eu creio assim, que à medida que tenho errado, tenho reconhecido, pedido perdão às vezes para os meus filhos e recomeçado em alguns pontos, né, da criação dos meus filhos. Às vezes uma situação que não deveria ser áspero demais, eu reconheço, converso com eles, né, mas tem sido uma experiência assim muito desafiadora. Tenho me sentido desafiado e tem me feito orar mais, né? A oração assim tem sido uma agenda, oração para os meus filhos, né, por tudo que os envolve. E muitos dizem que essa geração Nutella, né? Mas eu creio que essa geração luta uma guerra muito mais grande, esses adolescentes, do que eu lutei quando era adolescente. Porque muitas ideologias, muitas pressões que hoje existem nessa faixa etária não existiam na minha época, por exemplo. É verdade. Né? E eles estão lutando com isso, né? Então, assim, ao máximo tentando dar ferramentas espirituais, Novas conversando. pressões, né, sobre a nossa adolescência. Mas será que nós não erramos nesse sentido, pastor, só nesse contexto de proteger demais os nossos filhos? Como pais? Entendeu? Às vezes nós queremos, não é o caso do pastor, mas às vezes nós fazemos tudo por eles e não deixamos que eles vão pagar um preço também para reconhecer. Porque os filhos hoje, e você vê tudo isso, ele não valoriza muito o que o pai fez ou o que ele conquistou. Porque ele está recebendo tudo ali. Então ele tem que, a partir do momento, aprender a andar, caminhar sozinho também. Né? Tu é pai já de filhas adultas, casadas? Adultas, já, né? 3, né? Estou casado vou fazendo agora, daqui a pouco, daqui uns dias, né? 34 anos já de casados. Tenho uma filha, temos 3 filhas. A mais velha minha fez agora 10 anos de casados também. E nós temos também 4 netos. São realidades bem diferentes, realidades na qual a gente participa. E a primeira coisa que aconteceu comigo, assim que a minha primeira filha nasceu e começou já a andar, papá, foi a frustração. Porque eu perdi meu direito do Danoninho, né? Eu comprava Danoninho para mim. Agora já não era mais para mim, tinha que compartilhar. E essa alegria do compartilhar, de fazer, ele marca a minha mente, de viver algo. E como o pastor disse, nós não somos perfeitos, de forma alguma. Mas se eu pudesse voltar a 30 e tantos anos atrás e pudesse reconstruir cada momento, eu daria mais tempo para elas. Essa é uma boa fala, né, Francis? Quais são os nossos arrependimentos como pais, né? Todos nós temos alguns, né? Tu falou de não ter dado tanto tempo. Eu por exemplo,
se eu pudesse voltar no tempo, eu seria menos crítico, né? Acho que durante uma época da minha paternidade, eu era muito exigente, muito crítico, né? Enfim, hoje eu tô mais tolerante, flexível, né? Acho que a idade vai nos deixando, né? Sabendo avaliar melhor pelo que vale a pena brigar. Olhar distante. Olhar distante, né? Então, também passou tão rápido, né? Puxa vida, eu me lembro dos meus filhos pequenos, adolescentes. Agora hoje eu tô na fase que os meus filhos já não moram mais comigo, né? Eu tenho um filho que mora em Porto Alegre, a outra filha mora nos Estados Unidos. Então hoje até a nossa convivência é muito mais restrita, né? É muito mais pelo WhatsApp do que ao vivo, né? Enfim, então são realidades diferentes, né? Então eu acho que todo pai traz consigo muitos arrependimentos, né? E quanto mais a gente vai ficando velho, mais a gente vai se dando conta de algumas coisas. Às vezes a gente procura transferir isso para os netos. Compensar. Compensar nisso. Por isso que alguém fala, o amor de pai é diferente do amor de avô? Então é uma pergunta interessante de você tentar responder. E se me fizer essa pergunta, eu não sei responder. Sinceramente, eu não sei responder. Mas é algo que muitas vezes a gente procura compensar o que nós não fizemos, né? Com os nossos filhos, com os nossos netos. E uma coisa que eu falava para os meus filhos, e que eu acho que é um princípio que vale para todos os pais, é o seguinte: olha, eu estou te ensinando a ser um pai, né? Falava para o meu filho, né? A ser um marido para os meus netos e para a minha nora, né? Então tu tem que aprender, eu tenho que ser um bom professor pelo exemplo, né? Sim. Para que você se torne um dia um bom pai e um bom marido. E dizer para minha filha, bom, eu espero que você encontre um marido tão bom quanto eu, né? Ou melhor, e que você busque um marido, um homem que seja um pai dos teus filhos tão bom ou melhor do que eu, né? Por quê? Porque a gente também tem essa responsabilidade. Quem é pai, por exemplo, tu foi pai de 3 meninas. Sim. A responsabilidade é de ser o referencial masculino para que elas, a partir de você, procurem e pensem que tipo de homem eu quero ao meu lado, né? Exatamente. E para o menino, bom, que tipo de homem eu quero ser, né? Olhando para o meu pai, né? Como eu quero ser, né? Então, essa tarefa nossa de preparar os filhos para o casamento, para a paternidade deles também é desafiadora. E a gente vê isso já com as famílias já formadas. Quantas vezes você vê mesmo mulheres frustradas que casaram com homens que foram iguais aos seus pais, ao seu pai, e no entanto o referencial dela como pai era algo triste. Mas mesmo assim, tendo um referencial triste como pai, ela acabou de escolher um outro também com as mesmas características, né? Então é algo que é importante nós observarmos. Alguns meses atrás, né, puxando o gancho sobre esse referencial, conversando com uma adolescente, ela falou para mim, não, pastor, eu não quero casar. Eu falei, mas por que você não quer casar? Nossa, porque as coisas lá em casa não são boas. Eu não quero ter um casamento, eu não quero ter um casamento como os dos meus pais. Então, assim, é tudo um conjunto, né? O conjunto da harmonia dentro do casal, do casamento, né? Deus ali como sendo o centro. É um casamento saudável. A partir desse casamento saudável ali, os nossos filhos, eles vão tendo naturalmente ali um crescimento, ali um apoio saudável e seguro dentro de casa, né? E as famílias estão se formando hoje assim. Vamos casar? Se não der certo, a gente separa. Mas já vem desse princípio, né? De pensar que a coisa não vai dar certo, né? Não tem esperança, não tem convicção. É verdade. Agora, vamos olhar para trás agora. Vamos olhar para trás e pensar em qual foi a influência que os nossos pais deixaram em nós, né? O Guilherme já falou que o pai dele era um herói, né? O pai dele foi um super pai, foi um bom exemplo. Como é que foi? Um pouco mais, fala um pouco mais sobre isso. Pastor, assim, a influência do meu pai, assim, ela foi assim, um marco, assim, creio que olhando hoje, são vários marcos que foram criados na minha vida através dessa relação, né? O amor pela palavra de Deus, né? Eu lembro aqui dos cultos domésticos, em casa, na sala, né? A gente compartilhando ali o texto bíblico, o pequeno, né? Outra referência, assim, meu pai, às vezes ele me levava para o trabalho, e como aquilo foi importante, né? Como eu me sentia feliz quando eu ia no local que meu pai trabalhava, ali, viu o que ele fazia durante o dia,
né? E depois também observando no ministério, né? Cada conselho, cada palavra, né? Então, assim, meu pai deixou várias marcas positivas, né? E esse amor, muitos tiveram erros, tiveram, né? Toda criação, eu acho que não existe pai perfeito, mas esses erros foram superados, né? Por esse amor que hoje eu lembro, as lembranças boas, né? Que ele deixou, né? Dentro de casa, né? Então, assim, e hoje eu reproduzo muito disso, né? E algumas coisas, por exemplo, meu pai era muito disciplinador, né? Acho que os pais das antigas eram mais, né? Meu pai pegava firme com a gente, era dois meninos dentro de casa, né? Então a gente, eu e meu irmão, a gente não era fácil, né? Às vezes deixava a gente sozinho dentro de casa, a gente quebrava a casa ali toda ali. Uma pergunta interessante seria: o que eu hoje estou reproduzindo daquilo que meu pai passou para mim? E aí, Tem muitas qual coisas. é a tua resposta? Olha, é difícil isso aí, viu? De defeito, muitos, né? Mas a questão de prover. Eu acho que isso. Meu pai era um nordestino, são 7 irmãos, 6 homens e uma mulher, né? E ele é o único que trabalhava com aquele salário. E ele era alguém que estava, sabe, ali provendo. Ele tem imagem do meu pai de madrugada fazendo doce no caldeirão, ficando doente com aquele tacho quente para vender, sabe, para poder dar aos filhos algo digno. E mesmo na simplicidade, meu pai deu a todos nós estudo. Ele deu, né? É uma pessoa que na sua simplicidade, na sua talvez falta de conhecimento, mas ele deixou esse legado para mim, né? De poder suprir as necessidades e não desistir. Bacana. Eu venho já de uma família disfuncional, né? Meus pais se separaram cedo. Fiquei sem ver meu pai muitos anos sem vê-lo, sem saber sobre ele. Nunca consegui ter uma boa relação com ele. Meu pai já faleceu, já faz mais de 10 anos. A gente nunca conseguiu ser próximo. Eu brinco que a única influência que ele me deixou foi ser gremista, né? Foi a única influência, e eu falo isso sem alegria, né? Porque é triste você olhar para trás e dizer, puxa, meu pai não foi exemplo para mim em nada, né? Assim, então, a única herança que ele me deixou foi um sobrenome, que eu quase não uso, que é o Silva, né? Eu sou mais conhecido pelo Cabral, que é o sobrenome da minha mãe. Então, eu quase não uso o Silva, e deixou a influência de torcer pelo time dele, que era o Grêmio. E o meu era vascaíno. Estamos juntos, né? Dois sofredores, né? Mas é interessante isso, né? Então, algumas pessoas, como eu, por exemplo, tive pais negligentes, pais ausentes, né? Vocês não, ainda bem. Mas uma conversa que eu tive que ter muitas vezes com muitas pessoas ao longo desse tempo de gabinete pastoral, de aconselhamento, é como eu perdoo meu pai. Meu pai me abandonou, meu pai foi negligente, alguns foram até piores, meu pai me abusou, meu pai foi duro demais. E aí, o que a gente pode dizer para um filho que precisa lidar com essas dores, com esses traumas de uma paternidade distorcida? E não importa a idade. Não importa a idade. Isso acompanha cada um de nós. E muitas vezes causam bloqueios. Bloqueios esses que nos impedem de caminhar, de relacionar, de poder amar, de poder viver. Porque nós carregamos um peso, muitas vezes de sentirmos traídos, de abandonados, machucados, e com isso nós vamos, muitas vezes não querendo, mas muitas vezes nós vamos ferindo outros também, com atitudes, com palavras, com ignorância, porque nós estamos carregando algo de alguém que nos feriu no passado. E olhando para isso, pastor, não tenha desculpa, porque meu pai fez isso, porque ele fez aquilo. Mas uma compreensão também do que ele passou na vida é algo que vai nos ajudar a entender isso. E aquilo que o pastor mesmo disse, eu vou quebrar isso. Não vou permitir mais isso. Mas eu só consigo caminhar na hora que eu lançar o verdadeiro perdão. Justamente isso, pastor. Acho que é uma cura que a gente precisa ter, né? Porque são feridas que são deixadas e a orfandade, muitas vezes de pais vivos ou de pais já falecidos, é uma marca que deixa em nós. E a Bíblia nos ensina que perdoar é uma decisão. A gente precisa decidir perdoar.
A gente precisa perdoar porque a gente é uma ordenança de Jesus, né? Quando os discípulos vieram perguntar quantas vezes devemos perdoar, né? 70 vezes 7, né? Ou seja, devemos perdoar sempre. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina que perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Na matemática, isso é assim como é uma relação de comparação. Da mesma forma que eu perdoo, eu sou perdoado. Então, é uma mensagem para você, filho, que tem essa ferida dentro de você. Peça a Deus forças para que você possa tomar essa decisão de perdoar. Não é fácil, tem feridas que são muito profundas, tem traumas que são, a gente olha assim, inimagináveis, mas é só o Espírito Santo de Deus para te ajudar nessa decisão de perdoar e amar o seu pai. E honrar o seu pai também, que é um mandamento bíblico, né? Que em nome de Jesus, né? Você que passa por esse problema, possa ser ajudado pelo Espírito Santo a tomar essa decisão do perdão. Boa. Isso aí, gente. Se você precisa perdoar o seu pai, nossa palavra é: busque em Deus força para fazer isso. Eu sofri muito, pastor, em relação a isso, até mesmo depois que eu observei que muitas das minhas atitudes, mesmo como pastor e tudo mais, estava sendo uma réplica daquilo que eu vivi. Então, por falta talvez de perdoar atitudes e ações, comecei a carregar com aquilo. Até um dia em que eu aprendi que eu estava carregando um defunto nas minhas costas. E esse defunto, inicialmente, sabia quem era o defunto, o que era o defunto e quem era o Francis. Mas com o passar do tempo, o cheiro, o mau cheiro, o odor daquilo lá, você não sabia mais quem era o defunto que estava ali. Então eu tive que, através do perdão, desfazer desse defunto para poder caminhar. Tem coisas na nossa vida que só vão romper, né? O avanço vai acontecer quando essa cura acontecer, né? E se você é um pai que está se dando conta de alguns erros que você cometeu com seus filhos, uma boa tarefa e um bom caminho também é pedir perdão, né? Todo pai, em maior ou menor escala, precisa em algum momento pedir perdão aos seus filhos por alguns erros, né? Eu mesmo já fiz isso com os meus filhos, né? De pedir perdão por ter agido mal em determinado momento, em tal circunstância. Então, pai, talvez você também tenha essa tarefa para fazer, né? Pedir perdão. Essa humildade, né? De saber que a gente não acerta sempre, né, pastor? Verdade. Nós fomos aprendendo a ser pais na jornada, no caminho, e erramos algumas vezes. E a gente precisa dessa atitude também de buscar, né? Ser sempre ativo, né? Nessa busca do relacionamento restaurado. Meu ministério, ele teve um tempo que ele travou. E pela graça de Deus usando outras pessoas também, e reconheci que eu tinha delegado muito tempo a coisas que Deus não queria de mim. E com isso eu passei 30 anos sem tirar um mês de férias, quer seja profissionalmente, quer seja na igreja, e com isso a minha família foi sofrendo. E a coisa voltou somente quando eu tomei a decisão de chegar minha esposa, nas minhas filhas e pedir perdão. Maravilha. Gente, eu queria trazer aqui mais um assunto para nós aqui, também tratar, que eu acho que é bem importante, que é o exercer a paternidade em diferentes fases da vida. Porque a gente vai ser pai para sempre, né? Tem um filho, não pode, se ele tem 1 ano ou se ele tem 50 anos. Tu continua sendo pai, né? Tu continua tendo aquela responsabilidade, aquele amor, né? Aquele cuidado, aquele vínculo com ele. E aí, como é que é ser pai nas diferentes fases da vida? Pai de bebê, pai de criança, pai de adolescente, pai de jovem, pai de adulto, adulto solteiro, adulto casado. Francis, tu que é pai há mais tempo que a gente, como é que é ser pai nessas diferentes fases da vida? Ai. Eu vou dizer algo para vocês. A hora que você escuta a palavra pai, você não vê idade. Você não vê distância. Você não mede esforços. Quando você escuta a palavra pai, você fala: sim, estou aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, né? Boa. Então, eu posso dizer nisso. Eu tenho um filho com mais de 30 anos, né? Casada. Tem outro, a mais nova, eu acho que está com 26 anos de idade. E então, não importa
Você escutou a palavra pai, aquilo te arrebenta por dentro, te mexe, e você fala, eis-me aqui. Boa, boa, boa. Sabe que, na minha experiência, assim, de pai, né? Eu tive que fazer alguns exercícios, assim, mentais, para entender que o meu filho já não era mais criança, que ele já era agora um adolescente. Depois que ele não era mais um adolescente, que agora ele já era um adulto. Não é tão simples assim, né? Pelo menos comigo não foi, né? Porque a gente sempre tem aquela tendência de ver o filho como o indefeso, né? O que precisa que eu decida por ele, que eu faça por ele. Mas aí tu se dá conta disso é importante. É justamente, pastor, realmente não é tão fácil essas transições, né, que eles sofrem, né? Às vezes a gente precisa deixar ele andar de ônibus sozinho, e a gente fica, mas é meu filho ainda, né? Você precisa deixar ele ir para um local sozinho, um acampamento sozinho, né? Então todas essas fases ali, na nossa cabeça, a gente precisa elaborar, né, em cada momento, né, para que a gente possa também não prejudicar o desenvolvimento dele, as independências que os nossos filhos precisam, né? Eu tive filhos, assim, é interessante ser pai em fases diferentes, né? Hoje eu tenho um filho que é menor, uma criança, uma filha adolescente, mas eu também percebo a minha própria paternidade em fases da minha vida, né? Eu fui pai com 20 anos e eu era um tipo de pai, né? Eu era mais tranquilo, não tinha tanta preocupação. Meu segundo filho veio mais tarde, eu já tinha próximo dos 30 anos. Eu me percebi mais chato ali na criação do meu filho, não pode isso, Exigente. não pode, mas não pode aquilo, né? Tem também a nossa fase também de vida como pai, né? Tem aqueles pais que são ali mais jovens, né? Com os filhos de uma forma ou de outra, né? Bom, o caçula sempre quebra tudo isso. É verdade, é verdade. Agora, também eu acho que é importante, né, o pai, e aqui é uma palavra para quem tem filhos casados, né? Você saber também o teu limite, né? Não ser aquele pai, entre aspas, invasivo, né? Exatamente. Que quer continuar controlando a vida deles depois que eles saíram de casa, casaram, né? Mas entender, cara, ok, agora... Nem muito perto para ficar todo dia, nem muito longe para vir morar, né? Exatamente. Então, saber esse limite, essa compreensão, né? Opa, agora eu estou numa outra fase. E ensinar os filhos isso também. Porque muitas vezes não é o pai também. O filho, muitas vezes, ele quer se apegar e não deixar ele mesmo ter essa liberdade. Então, o pai tem essa missão de ensinar. E algo que acho que o pai hoje tem, nós temos realmente o cuidado com esse mundo. Mas hoje se fala muito em não deixar filho, não ir para a faculdade, é isso e aquilo, porque eu tenho medo. Eu penso diferente, eu penso que nós devemos criar filhos que as faculdades tenham que ter medo deles. Boa, boa. Na verdade, acho que o pastor falou muito no início, né, a respeito dessa superproteção, né? Acaba que essa superproteção desse tempo que acontece, né? Não se vê mais meninos na rua jogando bola, né? As mães não têm medo, né? Pode ser um tempo mais violento, um tempo diferente, mas eu creio que nós fomos criados na rua, né? E o tempo todo na rua, então essa proteção às vezes vai se estender lá no casamento, né? A gente quer proteger demais e acaba que interfere no casamento, acaba sendo mais prejudicial do que benéfico, né? Então, deixar os nossos filhos também ter as suas próprias frustrações, erros, né? Isso é importante para que eles tenham também o seu desenvolvimento. Tem coisas que nós não vamos ensinar tudo. Não vamos ensinar tudo. Ser pai é uma filosofia, como diz o filósofo. Só sei que nada sei. Vou aprender. Tá aprendendo. Não vamos ensinar tudo para eles. Tem coisas que eles vão ter que aprender pelas suas vivências, pelas suas experiências. Né? Ter essa noção de que nossos filhos também vão precisar passar por alguns tropeços. Gente boa, estamos indo pro final, tá bom demais aqui a nossa resenha. Aprendi muito com vocês, acho que os nossos aqui internautas também vão gostar muito dessa resenha. Mas eu queria que a gente fosse pro final assim agora, deixando uma palavra de encorajamento para quem é pai. Eu ouvi aqui muitos de vocês, eu ouvi aqui muitas vezes a frase, não desista, né? Insista, ame, persevere. Mas o que mais? O que mais que a gente pode deixar hoje de palavra de encorajamento para os pais? Eu diria algo aqui que é busque referência. Busque referência. E a melhor referência que nós temos é o nosso Deus. É a melhor referência. E o mundo vai te dar referências, mas que são destruidoras. Mas o nosso Deus, ele vai te dar a referência, que ele é a própria referência também, para que você possa viver uma vida
ao qual Ele tem chamado para viver, como sacerdote, pai, como ministro em casa. E isso é o que os nossos filhos estão precisando, que as nossas famílias estão precisando, que as nossas igrejas estão precisando, que a nossa sociedade está precisando de homens que tenham e buscam referenciais na sua vertical, primeiramente, e aqueles também que imitam a ele. Persevere, né? Lute pelos seus filhos, ame. Acho que não vale, acho que vale a pena repetir tudo isso, né? Mas acima de tudo, né? A paternidade é uma missão incrível, é uma missão sensacional, né? Não se abata pelas dificuldades que ela está gerando nesse momento, mas creia que Deus te chamou para isso e Ele vai te capacitar para que você, né, vença todas as fases da vida com os seus filhos, né? Estou aqui com os senhores aqui, estou aprendendo, né? Porque eu estou aqui no meio desse caminho todo, aprendi muito com o pastor Francis, que já cumpriu a missão, venceu, o pastor Cabral também, eu estou aqui nesse meio todo, né? Mas para nós aí que estamos nessa fase aí de filhos pequenos, adolescentes, vamos para cima, né? Por mais que as pressões externas sejam grandes, crer que essa é uma missão incrível que Deus nos deu. Amém. Eu quero deixar uma palavra aqui para você que está nos acompanhando, que é pai, que não são nem minhas, né? Foi de um amigo meu. Uma vez eu estava num encontro lá, especial, e aí eu tinha lá um homem, né, que era engenheiro, meu amigo, engenheiro civil, construiu muitas casas, obras, enfim. E ele usou a seguinte fala em relação aos 2 filhos dele. Ele disse o seguinte: eu, como engenheiro, sempre fui alguém que desenvolvi projetos, mas os 2 principais projetos da minha vida estão aqui. E apontou para os filhos, né? Que você olhe para os teus filhos como o grande projeto da tua vida. Verdade. Que você olhe para eles como um grande projeto. Projeto que tem várias fases, vários desafios, mas que é uma missão divina que Deus te confiou, né? Então olhe para os teus filhos como um projeto de vida, né? E eu costumo dizer que a nossa família tem um preço. O preço da nossa família é o nosso sacrifício. Então não meça sacrifício da sua família. Daqui nós não vamos levar nada, é verdade. Mas podemos apresentar diante de Deus aqueles ao qual Ele deixou aos nossos cuidados. Perfeito. Não vamos levar nada, mas vamos deixar algo. Vamos deixar nossos filhos. Legados também. Legado para os nossos filhos. Guilherme, bom demais te ouvir. Pastor João, obrigado pelo convite. Foi bênção demais estar aqui hoje. Francis, alegria te ver aqui. Valeu, pastor. Bênção demais, viu? Que bom. Gente boa, curte o vídeo, compartilha, comenta e vamos junto.